É engraçado que quando eu comecei a pensar sobre qual carreira seguir com 17 anos, quando entrei na faculdade, o meu grande objetivo de fazer comércio exterior era poder explorar o mundo inteiro, tá. Mas para minha decepção inicial, eu encontrei uma área de comércio exterior que era a realidade daquela época, né, em 99, quando comecei a trabalhar na área, então não tinha assuntos estratégicos realmente voltados para essa área, tá. Mas hoje, né, já pulando 26 anos, né, eu fico muito feliz de saber como o comércio exterior, cresceu e passou a ser de fato algo, recorrente da estratégia de grandes empresas, tá. Rodrigo, acho que o maior orgulho que eu tenho nesses 26 anos de carreira, é ver pessoas que passaram, de alguma forma pela minha vida profissional, tá, seja como gestor ou seja uma pessoa que foi liderada por mim, tá. Que talvez ali no início de carreira passou como assistente ou trainee, né, um analista, e hoje são head de customs, head de comércio exterior em grandes multinacionais, tá. Então, eu realmente tenho um orgulho muito grande de poder ter tido essa oportunidade de participar, né, de ajudar na formação desses profissionais, dando algum direcionamento ou pelo menos abrindo uma oportunidade de carreira, tá. Isso é alguém que realmente plantou alguma semente, que falou alguma frase que mudou a vida da pessoa, né, alguém que colaborou de alguma forma para o crescimento, não apenas profissional, mas pessoal, tá. Eu fico pensando o seguinte: se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, no que eu gostaria de trabalhar? Porque a melhor forma de você achar aquilo que te faz feliz, é você desvincular o seu trabalho da sua necessidade financeira, tá. Então, sem dúvida, o pedido que eu teria hoje, de novo, não relacionado à saúde, não relacionado ao dinheiro, nada disso, que é muito, na verdade, esse é o pedido que todo mundo faria, né, no meu lugar aqui, mas fugindo desses 2 tópicos, sem dúvida, é que eu realmente consiga entender qual é o propósito, né, de carreira. Se Deus me deu esse dom, eu preciso descobrir como que eu consigo, usar esse dom realmente para poder, agregar valor para alguém, né. Que eu falei simplesmente o seguinte: "Olha, eu entrei na Aduaneiras, eu te conheci mal sabendo que exportação se escrevia com X, e hoje estou aqui dando aula de exportação, e eu devo isso graças ao senhor, né, que me deu essa oportunidade, né, de aprender, de crescer profissionalmente, né, e hoje estou aqui do seu lado dando aula como você", né. E aí o que é mais emocionante dessa história é que um mês depois ele faleceu, tá, mas ali aos 45 minutos do segundo tempo, eu tive a oportunidade de agradecê-lo por todo o impacto positivo que ele teve na minha carreira, tá. Então, Rodrigo, acho que é por isso que eu aprendi também o quão importante é você ajudar outras pessoas. Então são pessoas que às vezes precisam de um empurrãozinho, de uma oportunidade, né, que tem realmente ali eh, que tem uma vontade, né, de crescer e tem um potencial muito grande, mas se você não abrir as portas, não dá oportunidade, realmente ele fica estagnado, tá. Então, da mesma forma que eu tive um anjo, eu tento, da melhor forma possível, ajudar as pessoas que passam pela minha carreira, pela minha trajetória, tá. Então foi assim o começo da minha carreira, né, então comecei ali na Aduaneiras, dando aula e também como consultor, e eu era trainee nessa época, né, então eu até gostei muito desse título de trainee a sócio, porque eu fui de trainee a sócio exatamente em 12 anos, né. Eu fui de trainee a diretor em 8 anos, 8 anos não, desculpa, em 10 anos, de trainee a diretor em 10 anos, e de trainee a sócio em 12 anos, e é algo que realmente eu tenho muito orgulho, né, porque não foi fácil, né, eu passei por momentos difíceis, momentos de tensão, momentos de dúvidas, tá, de insistência, né, mas percebi que realmente quando eu olho para trás que valeu a pena, que foi uma carreira, está sendo ainda uma carreira muito consistente, muito sólida. Você teve uma carreira muito proeminente e eu queria já vi, assisti, sou fã da forma que você tem essa facilidade da exposição de palestras, domina muito bem o palco. Tem que fazer já no Brasil esses eventos de imersão também. E entrando na seara dessa carreira magnífica que é as empresas de auditoria, né. Eu acho que essa questão da aduaneira te deu uma base muito sólida para você poder se posicionar em qualquer empresa que você queria, né. Tanto no universo das empresas que praticavam o comércio exterior, as grandes indústrias, que ainda era um departamento Impex, tinha Comex, e Sim, tinha sim. vários nomes, assim, eu trabalhei na Skin Cariol, sabia muito bem disso, e era um pessoal que cuidava especificamente de nota de importação,
nota de exportação e os processos de desembaraço e as relações com as empresas que faziam a prática dos despachantes, aduaneiros e as outras empresas, os escritórios de advocacia, era tudo ali junto, né. Mas aí você foi por um caminho muito, obliterado, que é a carreira de uma Big Four, né. Você começou, me parece, na Deloitte, que é Isso. uma grande empresa. E como foi essa migração e essa visão de você ter ido para uma empresa de auditoria, saído de uma prática e ter ido para uma empresa de auditoria, que isso também nas empresas de auditoria estava engatinhando, né? Sim, 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 sem dúvida. Eu fui, basicamente o segundo profissional de comércio exterior da Deloitte, né. Eu não me lembro, eu só lembro de uma pessoa que foi justamente quem me contratou na Deloitte, né, que era especialista em comércio exterior, e é interessante que nós havíamos trabalhado juntos na Aduaneiras, né, então a Aduaneiras foi importante até nisso, que me apresentou a pessoa que me levou para o mundo Big Four, que é a Elisângela, né, que foi minha gerente lá na Deloitte durante um bom tempo. E no começo foi um impacto grande, porque eu saí de uma consultoria pequena, né, aduaneiras, nacional, grande para o Brasil, mas de porte nacional, e fui realmente, né, navegar nesse mundo, nesse transatlântico chamado Big Four, tá. E aí a carreira realmente, né, entrei lá como consultor, virei consultor sênior, virei gerente, gerente sênior, trabalhei 8 anos na Deloitte, né, de 2005 a 2013, né, e depois a Elisângela saiu, eu acabei liderando a área de customs lá né, de comércio exterior na Deloitte, e realmente foi uma trajetória muito legal, assim, tá. É engraçado que, quando você faz uma carreira longa numa empresa, você acaba tendo que desenvolver alguns skills que você não tinha. Eu era uma pessoa muito técnica, tá. E aí eu tive que desenvolver um lado comercial quando eu virei gerente, né. Você trabalhou em Big Four, sabe como que é, né, com Se relação eu às fazer metas. só um parágrafo, Aham. um parêntese nisso aí, né. Quando eu me formei em contabilidade, estudei um pouco de direito também, dizia: "Você é o melhor técnico possível, agora entrando na empresa de auditoria eu vou voar, que é técnico". Aí chegou lá: "Não, você não vai ser tão técnico, você vai ser vendedor". Vendedor. Cara, isso aí foi um impacto É, complicado para você mudar a chave é e verdade. dizer: "Pô, o técnico aqui tem valor, mas se não vender". É verdade, é verdade. É uma venda. Mas foi muito bom, porque isso desenvolveu um outro lado que tudo é venda hoje. Hoje eu entendo isso, tudo é venda. Exatamente, exatamente, né. É engraçado, às vezes você tem a obrigação de vender sem saber que você é vendedor, né. E é raro você encontrar alguém que trabalha e que não é vendedor. De alguma forma você tem que vender alguma coisa, tá. E a Big Four te dá isso, né. Então ela te desenvolve tecnicamente na base ali, antes de você realmente virar gerente para um cargo de liderança, mas depois que você se torna um gerente, aí a cobrança comercial é muito grande. Tanto é que existem vários treinamentos que são oferecidos para esses profissionais, para aprender técnicas de venda, tá. Mas é uma venda totalmente consultiva, né. Então é uma venda embasada pelo lado técnico, senão você não consegue vender, perfeito? Então, e eu virei gerente na Deloitte em 2008, né, e aí desde então eu praticamente fiquei o tempo todo só vendendo, né, aquilo que eu conhecia do lado técnico. É realmente uma mudança grande, né, e você precisa correr atrás, você precisa realmente desenvolver isso. E aí são vários skills que você tem que desenvolver quando você se torna um gerente, né. Liderança, inteligência emocional muito importante. Aliás, acho que inteligência emocional é o skill do futuro, tá. Quem não cuidar disso, realmente não consegue. Ainda que você seja um bom técnico, ainda que você seja um bom comercial, mas se você não conseguir lidar, né, com a pressão que o mundo corporativo te impõe, você não sai do lugar, né, você fica travado, tá. O medo ali, ele vai realmente te travar, então é importante essa questão da inteligência emocional. E a Big Four realmente ela te prepara para todo esse mundo, tá. Hoje, Rodrigo, eu tenho 2 filhos, né. Se minha filha ou meu filho tá no momento de, vamos imaginar que ele estivesse hoje no momento de buscar carreira, eu tranquilamente sugeriria: trabalha no Big Four, tá. Talvez eu não vou sugerir virar sócio no Big Four, mas até ali o comecinho do cargo de gerente, eu acho que vale muito a pena, que você ganha uma base tão grande nessas empresas, que você leva para toda a sua vida e depois você decide que caminho que você segue, quer trabalhar na indústria, quer abrir sua própria consultoria, ou quer seguir o mesmo caminho que eu segui até virar sócio em uma Big Four, né. Então é algo realmente fantástico. Sem dúvida, a gente que depois que sai de uma Big Four, é um selo de um crachá global, ou qualquer lugar do mundo que você chega, até no aeroporto, você diz que trabalhou na Deloitte, trabalhou na EY, trabalhou na PwC, na KPMG, as pessoas te olham diferente em qualquer lugar do mundo.
Então isso de fato é uma base que é imensurável, foi a maior base de trabalho que eu tive na vida, de experiência e realmente te prepara para anos-luz. A gente quando está inserido naquele contexto, a gente também não enxerga a dimensão que isso te leva quando você sai de lá, esse crachá eterno que você tem, trabalhei na Price, trabalhei na Deloitte, não é isso? Exato, e o mais valioso é o networking, porque você trabalha com tantas pessoas, é uma rotatividade grande também de profissionais, tá. Então, às vezes, uma pessoa que foi seu assistente, vai para a indústria e do nada torna seu cliente, né. Então o networking ali que você faz trabalhando numa Big Four é algo impressionante. Hoje eu conheço muita gente do mercado da área tributária, da área de comércio exterior, justamente porque eu trabalhei em 3 das Big Fours, né. Então muita gente até brinca comigo: "Ah, só falta uma para você completar o álbum", né. Mas e eu tenho muito orgulho disso realmente, porque eu conheci muitas pessoas, né, e deixei realmente grandes amigos em todas essas empresas que eu passei. E aprendi muito também, né, aprendi demais com grandes profissionais, né, e nunca esqueço também de você, Rodrigo, né, que foi um grande profissional. Chegamos a dividir sala ali Tá, na PwC, né, durante um exato. tempo, então foi muito bom. E a tua passagem para a PwC, porque, muito se fala em trocar 6 por meia dúzia, né, você está numa empresa consolidada, PwC e Deloitte ficam se revezando entre primeiro e segundo Uhum. globalmente em Sim. resultado, né. E o que é que te fez sair da Deloitte, que naquele momento poderia ser a primeira ou poderia ser a segunda, mas está sempre ali com o PwC, Uhum. para ir lá para a Price que estava engateando, começando uma área, não sei se foi com o Celso Grazioli que tu começasse essa área, Não, não, ou já era foi com Reis. já foi com Sim, Reis, sim. caramba, já foi com Uhum. Reis. E aí, como foi que te fez dentro desse nosso tema de trainee a sócio, você já estava na Deloitte muito bem, Uhum. já liderando a área, de você optar e ir para o concorrente e fazer também um trabalho brilhante lá na Price. É engraçado que a gente acha que Big Four é tudo igual, né, mas são empresas totalmente diferentes, tá. Uma é mais voltada para questões de diversidade, a outra é uma empresa mais despojada, a outra é uma empresa mais formal, né. Eu me lembro que na época de PwC nós usávamos gravata, né. O máximo da informalidade que existia naquela época era você tirar a gravata na sexta-feira, né. Então, enquanto, outras Big Four já estavam com outro estilo, né, de dress code, né, usava calça jeans, né, camisa polo, etcétera. O estilo do sócio também é totalmente diferente, tá. Então acho assim, na verdade é uma experiência nova, é uma cultura diferente, apesar de ser Big Four, são empresas totalmente distintas, né. E em questão de projeção de carreira, tá. Eu saí da Deloitte como gerente sênior e fui para a PwC como diretor, né. Então esse salto de carreira também é algo que, se você planejar direitinho, pode ser benéfico para tua carreira, né. Então foi muito bom, e era um projeto muito interessante da PwC ali, que já tinha uma área de customs construída pelos meus antecessores, né, eu só dei continuidade no ótimo trabalho que foi feito ali. Maravilha. Isso era uma liderança do Reis, né?